Do Galo aí, as notícias do dia, Alan Franco, a lesão do Alan Franco, vamos falar do galão inox que está sendo colocado na Arena MRV e também dos salários atrasados que vocês me perguntaram bastante essa semana. Vamos começar pelos salários? Para mim, se não foi alguma coisa avisada ou algum problema com fluxo de caixa, recebimento de dinheiro de algum patrocinador que faltou, se não foi algo do tipo, é vergonha. Vergonha no sentido assim, pô, não dá, né, gente? Somos SAF, falaram que ia acabar com os problemas financeiros aí, pô, e o salário é uma coisa que não pode faltar no jogo de futebol. Aí, porque senão, vira aqueles comentários, pagou o salário, você viu eles no jogo, como é que tava, né? No jogo, como é que tava. E não é verdade, não necessariamente é assim, mas achei problemático, é sempre problemático pra mim salário atrasado. O jogador de hoje em dia é diferente. São outros tempos, eles não estão acostumados corretamente, eles precisam ser pagos em dias como eu, como você, como todos os jogadores, todos os trabalhadores. A gente tá fazendo trabalho, gente, então a gente tem que ser pago. Isso é um ponto, isso é um fato pra mim. Mas que se for combinado, se tiver ter falado pra eles, se tiver, pô, teve um problema no fluxo de caixa, tá, vai ser só na semana que vem, não tem problema nenhum. Acho uma coisa normal, inclusive, do futebol. Dito isso, como não saiu algumas só informações a fundo, eu vi que o Frossá deu, eu vi que outras pessoas deram, mas não sei ao certo o que realmente aconteceu. Vamos ficar por aí, tá? Deixar esses dois contextos pra você. Mas agora, queria falar do Alan Franco, cara, problemático, hein, galera? O nosso principal jogador do meio de campo sofreu uma lesão no joelho direito, torceu o joelho direito, o que é foda, uma lesão chata, porém, não vai precisar de cirurgia pelo que saiu, né? Confirmou uma torção e uma lesão no ligamento colateral medial, né? Ele deixou o campo, foi a grande baixa do jogo de ontem. Ele passou por exames e contactou que não terá, não precisará de uma cirurgia, mas tem uma lesão e ele vai ter que tratar e é um desfalque absurdo pra mim. Absurdo esse desfalque pro jogo de amanhã. Pro jogo de domingo, tá? É complicado isso, mas tudo bem. Faz parte. Acho que vai ser o Rubens e por isso que eu tô falando que o nosso elenco é curto. Eu já disse aqui, se ele machucasse, a gente teria um problema absurdo. Porque é um cara fundamental pro Atlético, porque ele é o cara que carrega o piano e quase ninguém fala. Ele passa muito despercebido. Ele tem um ótimo passe, tem uma ótima recuperação, posicionamento, velocidade, um jogador completaço pro primeiro volante. E agora tá fazendo melhor ainda a saída de bola. Tá muito bem, tem muito fôlego e é um cara fundamental pro funcionamento desse time do Cuca. E perder ele é doloroso demais, demais. E dá mais pra domingo, que a gente precisa, porque precisa ganhar, né? A gente precisa da vitória contra o Vitória. Não tem como, a gente precisa ganhar, 3 pontos na conta. Eu quero 3 pontos. Esses 3 pontos, se a gente não conseguir, é drama, tá? Drama pelo seguinte fato que a gente não pode desperdiçar esses pontos que teoricamente são os mais fáceis. Tem alguns times da Série A que em casa a gente não pode perder ponto, a gente tem que ganhar. E o Vitória é um desses times. E o Vitória não vive um bom momento. E o Atlético tem que se aproveitar disso. Que é um time que inclusive jogou contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Vai vir pra BH. Então tá viajando demais. E o Atlético tem que se aproveitar. Tudo bem, perdemos o Alan Franco. Bola pra frente. Que bom que não é cirúrgico. Mas ao mesmo tempo é problemático, né? Um cara que vai fazer muita falta. E o Atlético, espero que tenha tirado a zica ontem pra ir dentro do Vitória. Pra chegar grandão. E o Atlético tem algumas lesões, né? O Igor Rabelo também tá no departamento médico, o Palácio, o Cadu, o Júnior Santos, que de novo, hein, Júnior Santos. E o Caio Maia também são jogadores. O Júnior Santos parece com uma lesão na coxa. Tem que ver isso aí, cara, porque é o jogador mais caro que a gente pagou. E é foda a gente não poder contar com ele, né? Mas é isso, galera. E pra terminar, vamos falar um pouquinho da instalação do galo de 8 metros de inox na esplanada da Arena MRV. Inclusive eu tenho informações, né? Minha família mora lá perto. Já falei isso algumas vezes. E eles falaram que, pô, tá bonito. Que tá muito bonito. Tá? Eles estão de olho lá. E tá muito bonito. Eu vi algumas fotos assim. Me chamou a atenção. Grandão. Acho maneiraço. O Atlético cultivar esse ambiente Arena MRV. Cultivar esse ambiente casa. Tudo pintado. Cara, eu acho muito foda. Tem que ser um ambiente gostoso pro atleticano, que o atleticano se sinta em casa, que se sinta não só abraçado, mas se sinta à vontade, que eu acho que é o que a gente mais quer, sentir a vontade na nossa casa, sentir a vontade num lugar como a Arena MRV, e assim, baita ideia de ter um galão, pô, tem que ter. Em algum momento, talvez mais lá pra frente,
alguma coisa do Reinaldo, alguma coisa do São Vitor, alguma coisa do Ronaldinho, talvez, Hulk, quem sabe. Mas lá pra frente, vamos deixar isso lá pra frente. Mas eu acho que eu sou muito a favor de reconhecer os ídolos, de dar valor aos ídolos, principalmente quando estão vivos. Eu acho que isso é muito foda. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, o brasileiro não faz isso muito bem, o americano faz isso muito bem. E eu acho que a gente devia abraçar mais essa ideia, porque eu acho muito foda. Acho muito maneiro. Projeto do Joel Lima, a escultura foi feita por ele, que é o arquiteto, e todo investimento da contratação do arquiteto, responsabilidade pela instalação e inauguração da escultura é de uma empresa produtora de inox, tá? Acho que é isso, mas eu acho muito legal e o Atlético aproveitou, né, que teve esse problema com o gramado, e além desse problema com o gramado, tá aproveitando para fazer umas melhorias na esplanada. Esse galão inox é uma, eu acho que eles tinham que colocar mais coisa para chamar, para atrair mais o atleticano, para ser uma coisa mais legal do atleticano, porque, cara, é legal estar perto, é legal consumir, é legal viver o Atlético. Eu acho que o atleticano, ele quer viver o Atlético, né? Mais e mais no seu dia a dia, no final de semana, quando não tem jogo em casa, ele quer ir lá caminhar, ele quer fazer atividades lá perto. Enfim, eu acho isso muito foda, e eu acho que o Atlético devia investir nisso mesmo, porque quase nenhum time do Brasil faz isso, cara. E isso é muito foda, isso é muito legal, principalmente pra quem é atleticano e se sente representado dentro dessas ações, tá bom? Um grande beijo, voltamos no pós-jogo no final de semana. Tamo junto, é nóis.